Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Márcio Torres e Tiago Ramos. Boa noite. Com a palavra, os facilitadores. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder iniciar mais esse estudo de perguntas e respostas. Estamos aqui eu, Tiago e o Márcio, e nós estamos também aprendendo, né, como é óbvio, e a gente vai conversar um pouquinho, né, espero que surjam algumas dúvidas de vocês, que a gente possa conversar mesmo, no sentido de trocar algumas ideias, e que quando nós não soubermos alguma questão que nos for endereçada, né, nós vamos pedir ajuda para os universitários, e eles nos passam a resposta e logo que pudermos a gente envia a vocês. Nós agradecemos, né, a presença de todos, cumprimentamos também os internautas que nos acompanham e que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar nesse estudo. Tem uma pergunta aqui, né, algumas perguntas que já vieram de algumas terças anteriores que não foram respondidas. Então tem uma pergunta que diz assim: qual que é a visão espírita sobre a ideologia de gêneros? É uma pergunta capciosa, né? Tem algumas perguntas aqui que são bem atuais, e isso é bom, isso é bom. Quando a gente pergunta assim, né, a visão espírita, é um pouco complicado da gente começar a falar, porque quando a gente fala a visão espírita, logo a gente já está colocando essa pecha de que foi algo trazido pelos espíritos sob a coordenação de Allan Kardec. Então, quando a gente fala doutrina espírita, não há, nesse caso, a gente não pode falar de ideologia de gênero, porque na época do Kardec, quando ele trouxe a codificação espírita, ainda não havia essa discussão sobre os estudos de gênero. Isso não era um problema ainda na época do Kardec. Então, ele não deixou nada escrito em relação a isso. Então, quando a gente pergunta qual que é a visão espírita da ideologia de gêneros, a gente não pode responder, né, nessa uma resposta concreta de falar assim, olha, os espíritos se posicionaram dessa forma, os espíritos disseram isso. Só que a doutrina espírita, o próprio Kardec deixou isso claro, que ela é uma doutrina dinâmica. Ela não é uma doutrina para ficar paralisada no tempo. Então, não foi dito sobre esse assunto naquela época, porque ele não era um problema. É lógico que cabe aos espíritas que vêm depois poder falar sobre isso. Aí sim nós podemos teorizar sobre o assunto. Porque quando o Kardec fala assim, se o espiritismo mostrar, né, se a ciência mostrar algum ponto que o espiritismo está errado, nós acoplamos essa ideia no espiritismo. E a gente fica com a ciência. Quando ele fala isso, e até hoje, né, só lembrando, até hoje, não foi nada, absolutamente nada, comprovado pela ciência que o espiritismo tenha dito ao contrário, até o momento, só para isso deixar claro. Então, quando o Kardec fala isso para a gente, se a ciência demonstrar alguma coisa, nós vamos acoplar aquilo ao espiritismo. Ele deixa aberto. Aqui, ele deixa uma abertura, dizendo que cabe a nós atualizar o conhecimento. Cabe aos espíritas renovar o conhecimento. Então, isso aqui é uma discussão. Nós vemos aí, né, alguns espíritas, que já com longos anos de espiritismo, falando sobre. Mais uma vez eu repito, nunca é a visão espírita, tá? Porque o Kardec não falou sobre isso. É uma opinião pessoal. Então, no campo das opiniões pessoais, aí sim a gente pode falar. Sem dizer que é o espiritismo que fala sobre isso. Mas sim uma visão de um espírita que tem uma visão sobre o espiritismo e que, amparado por essa visão, pode opinar sobre esse assunto. Então, quando pergunta, no caso, a minha visão sobre a ideologia de gêneros, aí sim eu posso responder. Então, eu falaria o seguinte: ideologia de gênero foi uma criação, principalmente de religiosos, a partir da década de 60, porque não existe ideologia de gênero enquanto ciência. Enquanto ciência, existe estudo de gênero, que é totalmente diferente. Então, existem os estudos de gênero que dizem o seguinte: a forma com que eu trato alguém, a forma com que eu educo alguém, automaticamente faz com que aquela pessoa se direcione para a educação que eu a dou. E a gente tanto sabe disso, que existe um conceito em psicologia chamado efeito Pigmaleão, que é o seguinte: o que é o efeito Pigmaleão? O efeito Pigmaleão é assim: o aluno, ele é 5,5, só que a professora trata ele como se ele fosse 10. Então, ou seja, aquela professora
que motiva. Não, você é bom, você é isso, você estuda muito. E o aluno ele é mediano, ele é 5. Só que ela trata ele como se ele fosse 10. Esse aluno vai fazer de tudo para correspondê-la. Aí ele vai se tornar um aluno 7,5. Isso é motivação. Então, isso em psicologia chama efeito Pigmaleão. Você trata a pessoa como você acha que ela deveria ser. E ela vai tentar caminhar para se tornar aquilo. Nós vemos, né, esses estudos de gênero, eles começaram a perceber que a forma com que a gente trata as crianças, simbolicamente e socialmente, vai norteando a postura e a posição que ela vai tomar na sociedade. Então, se eu trato uma criança que o homenzinho ele tem que brigar de carrinho, que o homenzinho ele tem que ser forte, que ele não pode chorar, que é isso, que é aquilo outro, automaticamente ele vai começar a introjetar esse papel e ele vai tomar essa postura na sociedade. Se eu trato a menina que ela é uma princesa, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que fazer essas questões mais sensíveis, ela vai começar a querer tomar essa postura. O estudo de gênero vem dizer que nós não podemos fazer isso com uma criança, que ela é que aos poucos tem que ir definindo qual é o papel que ela vai querer tomar na sociedade. Só. Isso é estudo de gênero. Não fala que eu tenho que vestir roupa feminina no homem, não fala que eu tenho que vestir roupa masculina na menina. Isso são interpretações. O estudo de gênero não fala nada disso, nada disso. Só que com esses estudos vieram alguns religiosos a partir da década de 60 e começaram a deturpar esse conhecimento, dizer que a gente estava querendo afeminar os meninos ou masculinizar as meninas e, né, trouxe todo esse arcabouço de conhecimento que hoje nós conhecemos como ideologia de gênero. Tá? Então, o que o Espiritismo diz? Você tem que tratar a pessoa como espírito imortal, como ele é, ponto. É só isso que o Espiritismo diz. Eu gosto de, quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar um exemplo do Emmanuel. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala assim: se eu vejo que um menino, 3, 4 anos de idade, começa a ter tendências homossexuais, como é que eu educo? Tem essa pergunta lá, no Vida e Sexo. Se eu ver que um menino de 3, 4 anos de idade começa a ter tendências homossexuais, como que eu educo? Aí o Emmanuel é espetacular, que ele fala assim: como você educaria um heterossexual? Ou seja, da mesma forma, não tem diferença. Porque você vai educar para os valores humanos, você vai educar para a ética, você vai educar para a moral, é para isso que nós temos que educar. Então, a visão espírita, segundo o meu entendimento, é óbvio, tá? Mais uma vez eu repito isso, ela não tem o preconceito com os estudos de gênero e ela não se adapta, é lógico, ela não adere à ideologia de gênero, porque aí a própria ideologia de gênero já é uma deturpação dos estudos de gêneros, que são estudos científicos. Parabéns. Boa noite, pessoal. Bom, tem uma pergunta aqui que diz assim: o que é capela? Por que alguns espíritos foram exilados de lá? Bom, a pergunta é interessante. Capela é uma constelação, que parece que de Ursa Maior, não é isso? É lá em Ursa Maior, onde há 7, 8 mil anos atrás, eles estavam passando por um processo evolutivo semelhante ao que nós estamos hoje. Ele é um planeta mais antigo, de espíritos mais antigos, e eles já chegaram a um ponto de evolução que nós hoje estamos vivendo aqui na Terra. A transformação de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aqueles espíritos ainda embrutecidos, rebeldes, que ainda não queriam praticar o bem, que tinham resistência a fazer o que é certo, ia atrapalhar o desenvolvimento da maioria que já estava procurando ter uma vida em paz, sossegada, tranquila, né? Uma vida mais reta. Aí a espiritualidade, como Deus não elimina ninguém, não castiga ninguém, não pune ninguém, eles foram retirados de lá e enviados para um planeta primitivo, ainda bem primitivo, para que eles pudessem reiniciar o seu aprendizado. Então eles foram exilados de lá, foram retirados de lá. Ou seja, não foram enviados para o inferno, não foram castigados, não foram extintos, eles apenas foram tirados de lá e passados para uma escola um pouco mais iniciante ainda. E essa escola onde eles foram enviados chama-se Planeta Terra. É o nosso planeta. Eles vieram para cá.
Como a lei divina é uma lei abençoada, onde o ser não retrocede, ou seja, nós nunca seremos piores, e nós não perdemos o conhecimento, né? Ele fica apenas latente lá no nosso subconsciente. Ao vir para cá, esses seres, intelectualmente, eles eram muito mais evoluídos do que aqueles seres que aqui habitavam, né? Então, eles tinham que conviver com seres mais brutalizados que eles ainda. Seres ainda iniciando a sua jornada primitiva. Em compensação, como Deus não faz nada errado, eles nos trouxeram as ciências. Nos trouxeram a matemática, a física, a medicina. Eram aquelas pessoas nascidas ali no Egito, nos maias, incas, astecas, cada um no seu grau de desenvolvimento. Eles não nasceram tudo junto, não. Aqueles que estavam melhores nasceram ali na região do Egito, outros foram para os incas, astecas, essas civilizações que hoje não existem mais. Os egípcios ainda existem, mas não são os mesmos que lá. Por quê? Porque a maioria deles, quando percebe que se ele agredir, ele vai ser agredido mais brutalmente, ele se amansa. E no sofrer, no imaginar a vida futura, porque eles vislumbraram no subconsciente, eles não lembravam quem eram, mas vislumbravam alguma coisa paradisíaca, de onde veio a ideia do paraíso. Imagina nós hoje, vivendo aqui no planeta Terra, com toda a tecnologia que nós temos, celular, WhatsApp, né, que todo mundo está aí agarrado no WhatsApp, que é a coisa toda, internet, a gente sai e vai levar para um planeta onde nós vamos ter que caçar para comer. Com escassez de tudo, sem nada. Lá no meu subconsciente eu sinto falta que existe alguma coisa além. Eu percebo que aquela dificuldade parece que já não combina comigo. Então isso tudo faz com que o ser evoluiu. E eles foram evoluindo, foram se regenerando, e aqueles que quiseram voltar para a capela, voltaram. Alguns ficaram aqui como voluntários. E é isso que está acontecendo conosco hoje também. Nós também já estamos sendo exilados. Espíritos que estão tendo agora a última oportunidade de se regenerarem para voltar para o planeta de regeneração, que já estamos praticamente adentrando nele, não poderão voltar mais aqui. Aí vão ser também exilados para outro planeta primitivo para começar a sua jornada. Porque essa escolha é nossa. É nossa. Nós escolhemos quem somos. Não é Deus que faz escolha, não é Jesus, não é Espírito. É nós que escolhemos. É uma escolha individual. Lembrando que regenerado não quer dizer perfeito. Regenerado é aquele que não quer mais cometer crimes, que não quer mais fazer o mal, que não quer roubar, que não quer matar. Vamos errar ainda? Vamos, por imprudência, por desconhecimento, né? A gente ainda vai cometer alguns erros, mas não mais propositais. Vai ser uma época em onde a gente vai poder ficar com a casa aberta, ficar tranquilo, viver tranquilo. Ok? Quer completar alguma coisa, Tiago? Tem um comentário aqui, que na verdade não é uma pergunta, mas é um comentário interessante que a gente acha que tem que ser falado. Boa noite, venho de outra religião e procurei esta casa em um momento de angústia e desespero. Confesso que tinha muito preconceito, mas encontrei aqui muitas pessoas alegres, felizes e um acolhimento esclarecedor, onde pude perceber que não foi Deus quem me puniu, e sim eu responsável, e que eu tenho o poder de mudar. Quero agradecer. E depois se coloca à disposição. Eu achei que seria interessante a gente ler esse comentário, porque ele reflete mais ou menos o ciclo que o espírita tem quando ele chega no espiritismo, né? Que muitos de nós, e a grande maioria de nós, vem por causa da dor, né? Vem por causa do aguilhão, realmente, não vem porque a gente já tem um progresso totalmente realizado anteriormente, e só de eu ouvir a ideia de reencarnação e vida, né, após a morte, eu vou. A grande maioria vem por sofrimento.
Sofrimento. Né? Eu já citei aqui uma pesquisa. Tem uma pesquisadora chamada Alessandra Luchetti. Ela fez uma pesquisa em São Paulo, em 54 centros espíritas de São Paulo, onde ela queria saber o motivo, o que levava as pessoas até a casa espírita. E ela descobriu que 70%, 70, alguma coisa, 7 em cada 10 pessoas que adentram uma casa espírita, em 54 casas espíritas da Grande São Paulo, eram por causa de dor e sofrimento. Não era por causa de amor, não era porque nós somos evoluídos. Então, quando ele diz que enfrentou esse momento de angústia, de depressão, a grande parte de nós veio por causa disso. E aí que é o interessante, que a doutrina espírita ela nos faz ver a angústia e a depressão de uma outra forma. Porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que se alegrar quando tem angústia. A gente tem que se alegrar por ter angústia. Porque só ser humano é que tem angústia. Animal não tem angústia. O fato de você ter angústia significa que você ainda não subtraiu e você não dessensibilizou para aquilo que a vida lhe mostra. Porque quando a gente se dessensibiliza para a vida, a gente cai numa coisa chamada indiferença. Aí a indiferença é mais complicado de sair dela. A indiferença é mais complicada. Então, ele ainda não está dessensibilizado. Né? Porque tem alguns sentimentos que vai fazendo que a gente se dessensibiliza para a vida. Por exemplo, o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? Faz o camarada achar que ele é maior do que ele é. Se o camarada começar a achar que ele é maior do que ele é, ele passa a terceirizar o sentimento. Porque é como se ele não sentisse, porque ele faz um ideal dele mesmo. Então ele se dessensibiliza. E tem sentimentos que nos retornam para nós. Tem movimentos que fazem com que eu me retorne para mim mesmo. Como a solidão, por exemplo. Na hora que o camarada está passando por um momento de solidão, ele tem a verdadeira dimensão do tamanho que ele tem. Na hora que o camarada está passando por um momento de angústia, daquele pesado mesmo, ele tem a verdadeira noção da pequenez que ele é. Então tem sentimentos que nos reduzem, que nos faz voltar para nós mesmos. Isso é ótimo. Então quando você retorna para você, que você sai da ilusão, isso é maravilhoso. Então por isso que eu costumo dizer, sentir angústia é bom demais. Demais, porque te mostra que você ainda está sensibilizado, te mostra que você ainda não está caminhando para uma psicopatia, que é aquele ser que reduz dentro dele o sentimento e cai numa indiferença. E lógico, não tem que se envergonhar disso, porque a maioria de nós veio por isso. E ele dizia que no início tinha preconceito. Né? É interessante, porque quem de nós não teve? Eu lembro que quando eu não era espírita, eu fui passar em frente a uma casa espírita, eu atravessei a rua, não vou passar aqui na porta dessa casa. Não sei o que esse pessoal faz lá dentro, né? Vai que me pega alguma coisa. É o preconceito agindo. Né? Então, muitos de nós também tínhamos esses preconceitos velados. E depois que a gente vem e vê que não tem nada demais, né? Que é uma doutrina tão tranquila, que preza pelo conhecimento, a gente fica. Outra questão que eu queria levantar daqui, é que ele fala que a doutrina espírita o ensinou que ele é que deve se responsabilizar pela vida. Que não tem ninguém que o pune, que Deus não o pune, né? Porque tem uma questão muito corriqueira com o espírito, é que quando a gente começa a terceirizar a responsabilidade, né? Quando a gente passa a responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, é um ciclo vicioso que a gente fica, que é o seguinte, toda vez que eu passo a terceirizar a minha responsabilidade da vida, eu começo a ter atos, de forma inconsciente, eu começo a ter atos autodestrutivos. Por quê? Porque a minha consciência, como ela sabe que a responsabilidade é minha, ela começa a se punir de forma inconsciente, mas nós começamos a nos punir. Então nós começamos a ter atos autopunitivos. Exemplo, vou pegar um clássico hoje, pessoas que se automutilam, se cortam, alguém que fuma. Gente, o que é um cigarro, se não uma autopunição? O que é o camarada beber álcool, se não é uma forma dele autodestruir? Porque o camarada vai fumar um cigarro, ele tem que começar a compreender que a nicotina, na hora que ela pega no endotélio, na hora que ela sai, ela causa uma lesão. É a mesma coisa do camarada que pega um martelo e fica batendo aqui na pela. Ele está fazendo a mesma coisa, só que internamente, ele só não está vendo. Então a gente tem que começar a entender que isso são atos, são comportamentos autodestrutivos. E quando a gente terceiriza, a gente cai nesse ciclo. Aí na hora que você estufa o peito e fala assim, eu sou responsável. Sou eu que sou responsável. Aí você introjeta aquela fala de Jesus, quem quiser vir após mim, que pegue a sua cruz e venha. Eu não vou carregar a cruz de ninguém.
E ele deixou isso claro. Não vai achando que eu vou carregar sua cruz, não, meu amigo. Você que vai carregar a sua. Quem quiser vir, venha. Eu estou lá na frente dando exemplo. Mas quem quiser vir, que venha atrás. Aí você pega a responsabilidade da vida. Aí fica uma delícia de viver. Nossa. Aí a vida fica deliciosa. Porque você passa a saborear. Porque você sabe que você é o responsável. Então você saboreia. Até a angústia você saboreia. Quando eu terminei com no meu relacionamento, que eu passei por um momento bravo, baixei, nunca tinha escutado sertanejo na vida, baixei como é que chama? Maiara e Maraíso, mas escutava aquilo e chorava, porque o camarada tem que viver a angústia. Aí depois que vive um pouquinho também, ele tem que levantar, sacudir a poeira e falar assim, acabou, agora já deu, agora já era. E bola para frente. Opa, desculpa, gente. Maiara e Maraísa. Dica para quem está sofrendo, hein? Boa noite. Eu e minha família fomos fazer o Evangelho no lar e escolhemos a leitura do Apocalipse para ler. Mas ficamos assustados com essa passagem da Bíblia. O que você diz sobre esse livro, onde tem muita ameaça sobre a humanidade? Bom, é interessante a pergunta e é uma oportunidade da gente falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Qual que é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para o Novo Testamento? Praticamente nenhuma. Kardec, orientado pela espiritualidade, ele foi dito para ele o seguinte: só o ensinamento moral é que é importante. Só aquilo que pode me ensinar a construir em mim mesmo um ser melhor, um ser mais puro, um ser mais leve, é que é importante. E só Jesus trouxe isso. Em toda a Bíblia, os 52 ou 54 livros que formam a Bíblia, agora me fugiu o número, é mais ou menos isso, somente Jesus trouxe as leis morais. Então a espiritualidade, Kardec, com o auxílio deles, tirou do Novo Testamento as passagens do Cristo. Aquilo onde Jesus me ensina o que eu preciso fazer para me tornar melhor. E a espiritualidade sábia mastigou para que a gente pudesse engolir. Ou seja, eles nos elucidam, fazem ali um trabalho de esclarecimento daquilo que Jesus realmente estava tentando nos dizer naquele momento. Então ele é mais fácil de compreender, de entender, mas é o mesmo Evangelho de Jesus. Eu mesmo no acolhimento falo com muitas pessoas, quando a pessoa fala comigo assim, olha, eu quero fazer o culto em casa, mas minha família não aceita o espiritismo, meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai. Eu falo assim, não fale que você vai fazer um culto espírita, porque na verdade o estudo do Evangelho não é um estudo espírita, é um estudo cristão. Nós estamos usando o Evangelho do Cristo. Então, se o seu pai é evangélico, sua mãe é evangélica, use a Bíblia deles, mas busque Jesus apenas. Busque lá na Bíblia tudo aquilo que Jesus está nos ensinando. E ali desenvolva um raciocínio para que vocês possam construir-se como seres melhores. A pessoa aqui no caso, ela pega o Apocalipse, escrito por João. Eu vi um estudo uma vez falando, pessoas que conseguem, eu acho fantástico isso, eu queria ser assim. Pessoas que conseguem fazer uma leitura de textos e diferenciar a personalidade do escritor, apenas pela leitura. E eles afirmam que João o evangelista não é o mesmo João do Apocalipse, são seres distintos. Mas a igreja adota como se fosse o mesmo. E a gente sabe que no Apocalipse ali, foi uma espécie de um vislumbre futuro que o João teve, de coisas que poderiam vir. Então ele fala em alegorias, em metáforas, e imagina um ser de 2000 anos atrás, imaginar um avião de guerra. Aí ele vai colocar lá gafanhotos que botam, que cospem fogo, dragões que voam e lançam não sei o quê, entendeu? Porque na cabeça dele ele não entendia aquilo. Por mais evoluído que ele fosse, estava fora da compreensão dele ainda.
Então ele fala numa linguagem alegórica. Então o Apocalipse em si não é indicado para o estudo do Evangelho. Estudo do Evangelho, vamos focar em Jesus. Se não puder usar o Evangelho segundo o Espiritismo, busque lá na Bíblia. Os evangelistas, Lucas, Marcos, Mateus e... faltou um. E João. Busque eles. Busque ali os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, né? Que são coisas que trazem em si aquilo que eu preciso usar em mim para ser um ser melhor. Apocalipse, realmente, para o estudo do Evangelho, ele é pesado, realmente. É uma coisa que não vai me trazer muita coisa. Entendeu? Não vai me trazer muito ensinamento, muita base, para que eu possa fazer essa conexão interior. Porque o estudo do Evangelho é para mim. Apesar de ser feito em família, ele é feito para mim. Tiago faz para ele, o marido ou a esposa faz para ele, o filho faz para ele, apesar de estarem juntos. Porque é um momento de reflexão íntima. É onde eu faço a leitura, comento o meu entendimento da leitura, e onde eu posso usar em mim aquele conhecimento para que eu me torne melhor, respeitando o direito do outro de falar o que ele quiser. Esse é o objetivo do estudo do Evangelho, né? Então eu aconselho a usar o Evangelho. Se não for possível devido à família, a crenças religiosas diferentes, busque na Bíblia o Novo Testamento. O Velho Testamento, muita gente deve estar questionando sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento é um livro histórico, cheio de erros, cheio de coisas ali que não tem nada de divino, nada de bondade. É um Deus de guerra, é um Deus que manda matar, um Deus que manda fazer, um Deus Deus que privilegia uns em detrimento de outros, sabe? Então a gente vê que, logicamente, não tem nada a ver com divindade. Foram livros escritos por homens, muitas coisas escritas por Moisés, que foi um grande homem, né? Foi o primeiro precursor, mas ele também era limitado, então ele tinha uma visão da base dele, e Moisés, a função dele era trazer a família de volta, as bases das leis que regem um bom caminho. Então ele teve que ser meio duro, porque eles estavam trabalhando ali com escravos milenares, pessoas que estavam gerações e gerações trabalhando como escravos, não tinha cultura, não tinha higiene, não tinha família, né? Eram praticamente animalescos. Então ele tinha que ser mais rígido, onde ele trouxe a lei de Italião e trouxe todas as obrigações ali, para dar base familiar, para preparar o caminho para a vinda do Cristo. Então ele veio fazer esse trabalho primeiro. Então quando ele fala ali da Gênese, ele fala de uma visão dele, e cria aquela alegoria de Adão e Eva, do primeiro homem, que a gente sabe que não foi assim que aconteceu. Tanto é que a própria ciência diz que a ossada humana mais antiga é 3.194.000 anos mais velho que Adão e Eva. Então, já existia vida humana no planeta, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção que o Velho Testamento é apenas uma base. E foram escritos por homens. Davi, um grande homem bíblico. Mas se a gente for olhar a história de Davi, a gente vai descobrir que ele matou mais do que Hitler. Ele era bárbaro. E se dizia ligado a Deus. Ele invadiu uma aldeia e falava que Deus mandou ele invadir aquela aldeia, porque eles eram politeístas, matar todo mundo a fio de espada, homens, crianças e as mulheres mais velhas. Mas as moças garbosas poderiam ser usadas como concubinas, como amantes. Espera aí. Deus mandar fazer isso? Me ajuda, né, gente? É uma coisa que a nossa mente não consegue conceber. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos amados de Deus. Então a gente percebe que isso aí são coisas que ele fazia, às vezes, para justificar o ato que ele estava fazendo. Então a gente não pode ficar discutindo isso, não, que você vai dar o Tiago vai acabar escrevendo outro livro sobre isso. Né, Tiago? De tanta história que isso vai dar. Mas é isso aí. Tem uma pergunta aqui que é curtinha, a gente esclarece rápido. Gente, lembrando que o estudo é de perguntas e respostas, tá? Então vocês podem enviar perguntas se desejarem. Qual a relação do espiritismo com a maçonaria? Allan Kardec era maçom?
Sobre a maçonaria em si, eu não posso falar muita coisa, desconheço, então reconheço a minha completa ignorância sobre o assunto, tá? Então não posso falar sobre a maçonaria. A relação do espiritismo com a maçonaria, não sei se há algum ponto em que a maçonaria defende, que a maçonaria tem como princípio e que o espiritismo também abraça, né? Então eu vou deixar se o Márcio quiser complementar, mas realmente desconheço. Agora, Allan Kardec era maçom. Muitas vezes a gente cria, né, algumas histórias, e nós dizemos isso, e a gente tenta elitizar, né? Às vezes nós vemos uma tentativa de tentar elitizar o movimento espírita, e a gente tenta, todas as formas, elitizar o próprio espiritismo. Então, às vezes nós trazemos esse tipo de fala, né, que o Kardec, esse tipo de afirmação, que o Kardec era maçom, para tentar trazer um véu, né, tentar trazer uma obscuridade sobre o próprio espiritismo, né? Porque por que nós não sabemos muito sobre a maçonaria? Mesmo quem se coloca a estudar, né, quem vai ler livros sobre, né, quem tenta adentrar nos estudos, por que nós não temos muitas informações sobre a maçonaria? Porque é do próprio perfil da doutrina eles serem reservados, ser uma doutrina, não uma doutrina secreta, né, nos moldes antigos que a gente tinha, mas ser uma doutrina que não fica falando sobre ela mesma. Então eles não vulgarizam o conhecimento do que eles defendem, do que eles fazem. Então por isso que eu desconheço, não posso falar. Mas o espiritismo ele vai de contrário a isso, porque na verdade o espiritismo ele vem revelar. Então, na verdade, o espiritismo não tem segredo. No espiritismo não tem meio termo. No espiritismo eu não tento deixar as coisas veladas para mostrar que eu sou mais do que eu verdadeiramente sou. Então, o espiritismo vai nesse caminho ao contrário, porque quando ele fala que ele vem para ser o consolador prometido, ele quer vulgarizar o conhecimento. Na verdade, a gente quer que espalhe. E a gente não quer, mais uma vez lembrando, né, o espiritismo não é proselitista, a gente não quer que as pessoas se tornem espíritas. A gente quer que esse conhecimento, ele alastre. Allan Kardec, nas primeiras reuniões da Sociedade Parisiense Espírita, ele declara isso formalmente. O espiritismo ele vem a ser uma doutrina que vai conversar com todas as religiões. Então, camarada, você tinha lá católico espírita, você tinha lá protestante espírita. Por quê? Porque as pessoas iam lá para tentar beber do conhecimento do espiritismo, para tentar esclarecer algum ponto que na sua doutrina estava obscuro, mas não necessariamente ele tinha que largar a sua doutrina para se tornar espírita. Então ele era um católico que às vezes se beneficiava do conhecimento espírita, só que a gente fica insistindo em querer elitizar, né? Então às vezes a gente quando fala isso, né, que o Kardec era maçom e algumas dessas histórias, é tentando realmente trazer uma aura de segredo sobre a doutrina, né? Quando na verdade ela quer esclarecer, trazer a luz. Quando Jesus traz aquela fala, né, ninguém acende a candeia e põe debaixo do alqueire. Ou seja, é para mostrar, é para colocar lá em cima, que é para ver. Então o espiritismo que vem a ser o consolador prometido, ele vem para revelar, para desnudar esse conhecimento que ficou velado porque nós ainda não tínhamos capacidade para compreender. Agora, se a gente quer ser elite, né, na verdade, tem o último IBGE de 2010, é espetacular. Que o último IBGE de 2010, ele vem falar que o espiritismo ele é o primeiro em 3 áreas da sociedade. O espiritismo lidera 3 setores da sociedade. Primeiro, ensino superior, nós somos a doutrina que tem mais pessoas com ensino superior. Segundo, aqueles que ganham maior número de salário, em média, são os espíritas. Nessa eu não engrossei a fila, né, foram vocês aí, mas a turma que ganha mais salários mínimos está dentro dos espíritas, e os mais velhos, ou os mais experientes, né, são os espíritas. Ou seja, agora une essas 3 coisas, tem mais ensino superior, recebe mais, e os mais experientes. Vê se isso não é elite. O nosso movimento espírita é elitizado. E olha que nós representamos um homem que não tinha uma pedra para encostar a cabeça. E nós somos elitizados. Isso é só autocrítica, tá, gente? É só como um ponto de autocrítica mesmo. Então, não. A doutrina espírita não tem muita relação com a maçonaria, porque nós vamos nesse sentido, ao contrário, no sentido de revelar, tá? Agora, com alguns pontos daquilo que defende, eu não posso falar que eu desconheço. Tiago, é interessante você falar que em 2007, me parece, foi feito um estudo também nas penitenciárias do Brasil,
não existe um detento espírita nas penitenciárias. Ou seja, aquele que realmente é espírita não comete crimes. Isso é bom para nós, né? Interessante da gente saber. Pelo menos não eram antes de entrar, né? Pode ser que lá dentro se transformou. A pessoa que diz assim: boa noite, sou novo no Espiritismo, vocês podem explicar um pouco sobre reencarnação? Podemos, sim, com o maior prazer. A doutrina espírita nos coloca a nossa situação como criaturas de Deus e nos fala que nós somos espíritos de Deus, seres inteligentes que habitam todo o universo, né? Das 3 obras de Deus, nós somos uma delas. Deus criou tudo que é material, todas as leis imutáveis e perfeitas para que tudo pudesse acontecer, e os seres inteligentes para habitar este universo, que são os espíritos imortais. E que nós não fomos criados no útero da nossa mãe. Nós fomos criados pela lei da evolução, nós passamos por todos os reinos, nos desenvolvemos até chegar no reino hominal. E no reino hominal, para a gente ter uma média grosseira planetária aqui no planeta Terra hoje, nós podemos dizer mais ou menos que nós temos aí cerca de 4,5 milhões como seres hominais. Por que disso? Porque Deus não cria espíritos perfeitos. Ele cria espíritos perfectíveis, ou seja, sujeitos à perfeição. Porque se Ele me cria perfeito, quase que é prefeito, né, gente? Se Ele me cria perfeito, eu não teria mérito nenhum. O mérito seria dele, que é Deus. Mas Ele entende que suas criaturas devem voltar para Ele, desenvolver em si a sua divindade, porque espíritos são deusinhos pequenos, deusinho com D minúsculo. Então nós somos seres divinos. Mas para ascender essa divindade, eu preciso me esforçar. Então Ele me dá vidas sucessivas. Muitas religiões falam assim: a reencarnação não existe porque na Bíblia fala que Deus deu uma só vida. Realmente, Deus só deu uma vida. A vida espiritual. Depois que nós fomos criados por Deus, nós nunca mais deixaremos de existir. Nós somos imortais. Mas na nossa imortalidade, pela nossa pouca evolução, pelo nosso pouco tempo, apesar de 4,5 milhões, nós somos ainda criancinhas começando a dar os primeiros passos, é necessário uma escola. E as escolas de aprendizado de espíritos ainda embrutecidos, rebeldes, delinquentes, são os planetas de vida física. E a Terra é só mais um deles. Então, todos nós que estamos matriculados nessa escola chamada Planeta Terra, somos espíritos ainda em processo de desenvolvimento, em processo de iluminação. Então, Deus me dá sucessivas passagens pela escola, ou seja, sucessivas passagens pela vida física. Então, o meu corpo físico é apenas um uniforme que eu uso para estar aqui, no planeta Terra. Eu não sou o reflexo do espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo o uniforme carnal que agora eu estou usando. Eu sou um espírito imortal. Eu já tive vários uniformes, cada um diferente do outro. E ainda vou ter outros milhares deles. Até que eu desenvolva em mim a minha plenitude evolutiva e não precise mais voltar. Quanto tempo? Cada um tem sua história. Cada um, quem se esforça mais, vai mais rápido. Quem se esforça menos, vai mais devagar. Cada um tem. Então, o que é desencarnar? Desencarnar, que é morrer. Imagina eu vou tirar essa roupa aqui agora. Tirei a roupa, joguei a roupa fora. Eu, pelo fato de estar peladão, eu deixo de ser quem eu sou? Moral, intelectual, sentimental, afetivo, eu deixo de ser quem eu sou? Não, não deixo. Eu só não estou mais com a roupa. Então eu morri. Mas eu continuo sendo exatamente quem eu sou. Então eu vou reencarnar. Eu vou pegar uma roupa nova e vestir. Vestir uma roupa nova. Eu estou de roupa nova. Eu mudei quem eu sou? Não mudei. Eu continuo sendo exatamente quem eu sou. Não muda-se nada. Então, reencarnar é voltar à matéria, é voltar para a escola carnal, para começar de novo o seu processo de crescimento.
Eu costumo muito dizer que Deus, quando, pelo seu amor por mim, me tira lá daquelas zonas de sofrimento, porque todos nós não viemos de lugares muito bons, não, tenho certeza disso. Me tira e me coloca de novo no útero de uma mulher, onde eu vou chamá-la de mãe nessa nova encarnação, e é o ser mais gostoso que existe, diga-se de passagem, né? Mãe é uma coisa sensacional. Me põe ali, o que ele está esperando de mim? Ele está esperando que eu passe um determinado tempo na matéria, me preparando para morrer. A vida física nos foi dada para que a gente se prepare para a morte. É para isso que nós nascemos. Como é que eu me preparo? Desenvolvendo em mim virtudes e novos conhecimentos para eu ter base para esse crescimento intelectual, para que eu acenda em mim a minha divindade. Quanto mais eu me preparo para a morte, melhor é a minha qualidade de vida. Porque eu sei que eu tenho um tempo limitado, eu sei que eu estou em processo de crescimento, eu sei que eu preciso. E por quê? Porque, como dizia Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, e a casa do Pai é todo o universo, e as moradas são os planos vibracionais que nós, espíritos, co-criadores, criamos para nós. Então, quanto mais evoluído o ser é, mais evoluído é o lugar onde ele está, e quanto menos evoluído o ser é, mais tenebroso é o lugar onde ele vai estar, por conexão própria, por afinidade, por vibração, porque é isso que me liga, né? Quando eu desencarno, eu vou para lugares onde eu estou conectado moral, intelectualmente. Então, quem faz a escolha da morada espiritual que me aguarda, sou eu agora. Agora. Eu estou determinando para qual morada eu vou. Por quê? Porque eu sou espírito. Então, eu pertenço ao mundo espiritual. E estou, ora, matriculado na carne. Então, o objetivo de me preparar para morrer é eu me engrandecer enquanto ser divino para merecer planos melhores no futuro. Vou tentar responder rapidinho, para dar tempo de responder outras perguntas. Segundo o livro dos Médiuns, no capítulo 3, sobre método a seguir, no número 30, adverte o seguinte: declaramos que todo aquele que se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de ignorante ou impostor. Aqui o obter está incluso, tá, gente? Mas é obter as manifestações. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições nem subirá aos palcos. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam à pesquisa como objetos de curiosidade. Esclareça-nos estas declarações. A semelhante prática seriam contrárias aos princípios da humildade e da caridade? Sim. Seriam contrários aos princípios da humildade e da caridade. E o grande problema, né, do médium que se coloca a fazer exibições é que, aos poucos, ele para de ser influenciado e inspirado por espíritos que querem o seu bem. Né? Porque nós sabemos, nós temos o nosso mentor, não vai nos largar nunca, independente do que a gente faça, mas há alguns momentos que ele também não tem acesso a nós, porque nós nos fechamos para ouvir as suas dicas, os seus conselhos. E quanto mais a gente vai se unindo a espíritos que querem fama também, né, poder, por quê? Aqui que está a questão. Um espírito, quando ele se coloca a fazer, um médium, quando ele se coloca a fazer atividades ligados, por exemplo, a espíritos inferiores, ele está fazendo uma aliança com esse espírito que depois, quando ele desencarnar, ele será cobrado. Depois, quando ele desencarnar, aquele espírito vai falar assim: olha, lembra que a gente fez um monte de coisa juntos? Lembra que você me pediu para te ajudar em umas coisinhas assim, cotidianas, e eu te ajudava? Pois é, agora você vai ser meu servo, agora você vai me ajudar. E as alianças no mundo espiritual, principalmente na espiritualidade inferior, acontecem dessa forma. Então, a questão do médium é que ele começa a receber os louros de uma atividade que não é dele, é da espiritualidade. Só que ele vem, acontece o seguinte, olha que bacana, o médium vai lá e tem um sonho. Nós temos a mediunidade de pressentimentos.
Ele tem um pressentimento, ou senão ele tem um sonho. Aí ele sonhou com um amigo que vai acontecer alguma coisa. Ele vai e chama um amigo e fala para ele aquilo. Aí daqui a pouco acontece realmente aquilo que ele sonhou. E o amigo já olha para o médium e fala assim, ele é o cara, esse é o cara. Aí você já olha para o médium e já começa a fazer a fama dele. Aquilo é bom, aquilo é bom. Aí na hora que começa a correr essa fama, ele já começa a subir no pedestal. Porque as pessoas começam a procurá-lo. Existe um problema do ser humano que a gente tem uma necessidade de criar ídolos. A gente tem uma necessidade intrínseca de criar ídolos. E quando a gente coloca alguém num pedestal, essa pessoa, mais uma vez, lembrando da primeira pergunta, eu coloco alguém no pedestal, ele vai começar a agir de acordo com aquilo, que é difícil demais. É por isso que o Emmanuel falava assim, olha, fuja dos elogios. O Emmanuel sempre falava para o Chico, fuja dos elogios. O elogio é sempre dispensável, dizia o Emmanuel. O elogio é sempre dispensável. Então o médium ele começa a se vangloriar. Ele começa a querer receber benefícios que na verdade não são dele, vêm do mundo espiritual. Então por isso que é contrário à humildade, por isso que é contrário à caridade. O André Luiz, certa vez, ele estava no mundo espiritual, ele estava começando a aprender como é que fazia magnetização, impor as mãos, e ele estava lá no mundo espiritual, de repente apareceu uma senhorinha na frente dele que estava cega no mundo espiritual. Ela tinha desencarnado. Quando ela desencarnou, ela estava com uma bactéria no olho, que causa o tracoma, então ela estava cega, e ela desencarnou, não foi por causa disso, lógico, mas ela manteve a cegueira, por causa da cegueira espiritual. Então ela manteve a cegueira no mundo espiritual. O André Luiz chegou, deu um passo nela, diluiu aquela criação mental que ela estava, daqui a pouco a mulher começou a enxergar. E a mulher começou a enxergar, na hora que ela olha primeiro, ela vê o André Luiz. E ela, não, ele é esse cara, ele é o cara. Você me curou, e começou a agradecer o André Luiz. E o André Luiz já foi só, estufando o peito. Gente, eu estou bom mesmo. Já estou curando até cegueira. E o André Luiz começou a se vangloriar. Aí chega o benfeitor para ele e fala assim, André, a excessiva contemplação dos resultados prejudica o trabalhador. Menos. Porque quando uma pessoa é curada, só vem um espírito na cabeça dela para agradecer, que é Jesus. E todos nós sabemos disso, porque ele é o governador espiritual do planeta. Então é ele que vem na nossa mente. Então o orientador virou para ele e falou, abaixa a bola, porque não somos nós que curamos. É ele. Então o Chico, o grande exemplo de mediunidade, que de humildade e caridade, toda vez que o Chico tinha que utilizar da mediunidade para trazer algum tipo de informação, antes ele virava para a pessoa e falava assim, vamos ver se Deus permite. Vamos ver se Deus permite. E ele sempre, então, as mensagens que ele recebia, ele endereçava elas como uma concessão de Deus, não dele. Porque ele sabia que ele era um mero carteiro, um médium carteiro. Ele só repassa. E se um médium não entrega a carta, ele é um mau carteiro. Aí você pega o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns fala assim, o bom médium é o que erra menos. O bom médium é o que erra menos. Ou seja, todos erram. Todos, médios, erram. Chico Xavier errou? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim. E ele reconhecia isso. Mas aí está a grandeza, aí está a humildade de alguém que reconhece o erro, passa a borracha e conserta. E bola para frente. Opa! Pessoal, acabou, infelizmente. Nós temos 3 perguntas que chegaram agora do público. 3 excelentes perguntas, mas infelizmente o tempo não vai dar para responder, mas semana que vem a gente responde elas primeiro. Tá ok? Então eu convido a voltarem aqui semana que vem. Eu agradeço a vocês a presença, os internautas. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo e daqui a pouco o nosso companheiro Tiago volta para fazer a palestra para nós. Muito obrigado.